Atenção, este não é um livro sobre palhaços. E antes que você saia deste vídeo achando que eu te dei um spoiler master, isso definitivamente não é um spoiler. Olá pessoas, eu sou a Lari e hoje a gente vai falar sobre It, a Coisa, do Stephen King. Finalmente li este livro, eu demorei um pouco para terminá-lo e não foi porque ele estava ruim, mas sim porque ele tem 1.100 páginas e, como toda pessoa que lê Stephen King já deve saber, o autor tem uma escrita muito pesada, muito complexa e a digestão da história, ela acaba sendo um pouco devagar. Então eu demorei 2 meses para ler esse livro e não foi porque ele estava ruim ou porque não estava interessante, sim porque eu precisava processar o que eu estava lendo. Eu acredito que tem livros que você lê de uma tacada só, livros pra você devorar, e livros que são mais complexos, como It, a Coisa, que acabam demorando um pouco mais pra você conseguir ler e digerir. Eu acho que tudo bem. E na verdade, talvez isso seja de cada pessoa pode se sentir diferente com relação ao livro. It, a Coisa, vai contar a história de 7 amigos que vão precisar retornar para sua cidade natal para deter novamente uma coisa que está assassinando pessoas, sobretudo crianças. Isso porque quando eles eram crianças, eles lutaram contra essa mesma coisa e juraram voltar para Derry, que é a cidade natal deles, caso essa coisa retornasse. E fizeram também o juramento de acabar com ela de vez. O livro alterna entre a Derry de 1958, onde as crianças, que em certo ponto do livro são intituladas de Clube dos Otários, enfrentam a coisa pela primeira vez, e 1985, quando eles já estão adultos e precisam retornar para cumprir o juramento. Eu ainda não vou falar mais intensamente sobre o filme, mas esse é um dos pontos que é diferente do filme, pelo menos no de 2017 que eu assisti, porque eu ainda não vi o de 1900 e pouco. O que é algo que acaba sendo bom, na verdade, porque o Stephen King, ao longo do livro, ele alterna muito entre 1958 e 1985. Cada vez que o livro chega mais perto do final, isso se torna cada vez mais frequente. Isso dá um ritmo maravilhoso pro livro, mas ia ser muito difícil fazer isso pro cinema. Então, no meu ponto de vista, foi bom eles terem dividido o primeiro filme deles crianças e logo vai vir o segundo filme, que vai ser sobre eles adultos e toda essa segunda parte. Este livro tem 1.103 páginas e o motivo dele ser tão grande assim é porque a escrita do Stephen King, ela é muito complexa. Ele trabalha com uma delicadeza, uma descrição, um carinho tão grande com cada personagem principal do Clube dos Otários. É tanta atenção que ele dá e cada detalhe que ele coloca no livro sobre esses personagens que chega a um ponto do livro que você começa a se sentir amigo deles realmente. Você se sente muito próxima das crianças, dos adultos também, né? Dos personagens em geral. Todos eles muito bem aprofundados. Nunca vi isso ser feito em um livro com tantos personagens e tão bem feito. A forma como King consegue trabalhar essa trama é simplesmente extraordinária. Os pontos do começo ao fim vão se conectando, ele vai construindo essa história como se fosse uma coisa muito delicada, que ele vai colocando um detalhezinho atrás do outro e aí no final tudo vai se encaixar muito bem. Os otários crianças são particularmente as minhas partes favoritas do livro. Eu amo a forma como eles são retratados de uma forma muito realista. Os diálogos que eles têm não são diálogos artificiais e parecem mesmo estarem saindo de boca de crianças de 11 anos de idade, que é o que é pra parecer, né? Apesar de eles serem crianças muito corajosas, o que não se encaixaria na maioria das crianças, mas aí a gente tem um motivo. Eu fiquei simplesmente fascinada por cada uma delas. Algumas mais do que as outras, algumas se sobressaíram, mas o Clube dos Otários no geral acabou sendo o meu clube de crianças favoritas, o meu grupo de crianças favoritas em livros. Mais do que tudo, esse livro é sobre amizade, sobre crianças que são de certa forma desajustadas no mundo, que encontram uma outra e que encontram apoio umas nas outras, encontram conforto e companheirismo dentro desse clube que elas criam e dentro dessa amizade que elas têm entre si. E é sobre isso e sobre a realidade e a ficção de It, a Coisa, que eu queria conversar um pouco com vocês, porque isso foi ficando muito claro pra mim à medida que eu fui terminando o livro. Isso começou a ficar mais claro ainda na minha cabeça. Foi parte da minha experiência, uma grande parte da minha experiência. Eu também tinha que dizer isso daqui nesse vídeo. Mas pra fazer
fazer isso, eu vou precisar entrar em uma área com spoilers. Então, a área sem spoilers desse vídeo vai terminar aqui. E eu recomendo muito para todas as pessoas, em algum momento da vida, lerem este livro. Agora eu vou entrar na zona com spoilers. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo e volta depois que você tiver lido o livro e visto o filme, porque também vai ter spoiler do filme. Como eu disse pra vocês, todos os personagens principais estão no meu coração por algum motivo, mas eu não pude deixar de ter alguns favoritos. O Richie, que é o boca de lixo, porque ele é muito engraçado, porque ele fala muita besteira na hora que ele não tinha que falar. Ele é um alívio cômico muito bom pro livro, mas ele é muito mais do que isso também. Eu acho ele um personagem extraordinário. Eu adoro as vozes que ele faz e esse ar de trapalhão que ele faz pro grupo. Eu acho que ele roubou também a cena no filme. O personagem dele é feito pelo Finn Wolfhard, que fez o Mark em Stranger Things. A Beverly, por ser uma garota muito forte, muito resignada, e porque ela finalmente se levantou por si mesma, ela parou de aceitar merda do pai dela e depois merda do marido dela. Ela parou de aceitar ser abusada e foi lá e mostrou pra que ela veio. O Big Bill, que é considerado o líder do grupo, porque todo mundo coloca suas forças nele, todo mundo segue ele porque ele quer vingar a morte do irmão dele, do George. Não tem como não apreciar essa liderança natural que ele emana ao longo do livro. O Eric, com a asma dele, e a mãe dele que acha que se encostar no menino ele vai quebrar. Eu acho que ele é um dos personagens que mais me interessaram, e quando ele descobre que a bombinha de asma dele é apenas um placebo, apenas uma coisa pra aliviar a mente dele, e ele vai lá e chantageia a mãe dele, porque a mãe dele queria que ele não ficasse mais com os amigos dele. Aquela cena me deu um orgulho desse menino. Quanto aos outros, eu gosto muito do Ben, porque ele é muito inteligente, ele lê muito e ele vai muito pra biblioteca. Gosto muito do Mike, porque quando ele cresce, ele acaba virando meio que um jornalista das coisas horríveis que aconteceram em Derry, porque ele tá ali procurando sobre essas coisas, pesquisando. E é a partir dele que a gente acaba descobrindo muita coisa. E eu gosto do Stan, porque apesar de ele ser, de certa forma, o mais frágil do grupo, ele ainda assim fica ali com os amigos e decide que ele vai enfrentar a coisa junto com eles. E uma das coisas que mais me fascina é a facilidade com a qual eles trabalham juntos e como cada membro do Clube dos Otários é importante pro grupo e é importante pra alguma coisa em específico. A gente sabe que eles foram juntados por um propósito maior, porque da mesma forma que nós temos a coisa que representa uma força maligna no livro, nós temos também a tartaruga que representa uma força do bem que está tentando lutar contra a coisa através do Clube dos Otários. E essa força do bem, essa tartaruga, ela reúne as 7 crianças porque a amizade deles, o poder que eles possuem juntos é como uma magia inexplicável, e porque juntos eles conseguem enfrentar essa coisa. E até o It, né, até a coisa tem medo dessa força que emana deles quando eles estão juntos. Uma outra coisa que eu também relacionei ficção e realidade foram os tipos de medo que são representados no livro. Existem 2 tipos de medo, dos quais eu consegui observar e pensar um pouco sobre. O primeiro tipo é aquele que é explorado tanto no livro quanto no primeiro filme, que são os medos da infância, os medos mais artificiais, medos que a nossa imaginação criava quando nós éramos menores e que não são reais, de certa forma não na realidade. Já o segundo tipo de medo é o medo existencial, o medo do vazio, o medo de existir ou de não existir mais, ou de existir num completo vazio e não ter mais controle sobre você mesmo. E esse vazio, essa coisa toda, é explorado quando nós conhecemos a verdadeira forma da coisa, que no livro é representada por uma aranha, que é a forma da qual os olhos humanos conseguem processar. Esse medo, ou a própria coisa, na verdade, é muito maior do que o palhaço Pennywise, é muito maior do que o lobisomem, o leproso, que são os medos que a coisa usa pra assustar as crianças, no caso. E como foi mostrado pra gente, ela é uma coisa vinda de outro planeta e algo que poderia e que já fez muita gente flutuar, né, no vazio meio que existencial pra sempre. E isso é uma coisa que me assusta muito. Eu relacionei isso com o medo da morte, medo do que vem depois que a gente morre, se é que vem alguma coisa. Exatamente por isso, porque a gente não sabe o que vem, se vem alguma coisa depois dessa vida, e se a gente vai flutuar por aí em um vazio meio existencial. Pelo menos pra mim a coisa se manifestou assim nesse momento, e foi assim que eu interpretei a forma real dela. Eu não sei se eu estou indo um pouco longe demais com essa teoria muito louca aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender
entender o que eu quero dizer com as coisas que eu estou falando. Talvez vocês estejam pensando aqui, meu Deus, que menina louca, eu não pensei nada disso quando eu li o livro. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, então podem deixar aqui embaixo o que vocês interpretaram em It, a Coisa, se vocês também criaram essas teorias malucas na cabeça de vocês quando vocês leram, quando vocês terminaram de ler, se a minha teoria faz algum sentido. Uma outra coisa que eu achei muito interessante do livro foi como Derry, né, a cidade, alimenta a Coisa com esse ciclo de maldade, e esse ciclo de maldade se torna infinito porque a Coisa se alimenta de Derry, e Derry alimenta a Coisa às vezes com toda a maldade que existe ali. Eu sei que a gente descobre que a Coisa veio primeiro, né, naquele momento em que as crianças estão ali, tem duas visões, e tem aquela cena em que elas estão ali respirando aquela fumaça, elas começam a ter visões, e a gente descobre que a Coisa veio antes de tudo. Mas aí vem a questão, a Coisa veio antes de tudo sim, mas o Stephen King, ele reforça no livro inteiro que Derry é a Coisa. Então eu acabei interpretando que Derry, ela alimenta a Coisa, e a Coisa não poderia existir sem Derry e sem a maldade que existe na cidade também. Eu não sei nem se eu estou fazendo sentido mais aqui neste vídeo. Me digam vocês, sabe? Porque eu já não sei mais. E pra encerrar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o filme. Obviamente vão ter spoilers, tá? Eu adorei o filme, embora esteja bem claro que ele está bem diferente do livro, porque é impossível você colocar pelo menos 500 páginas, que é mais ou menos o tempo de livro de quando eles estão crianças, em 2 horas e pouquinho de filme. Não tem como. Eles tinham mesmo que fazer adaptações. Fora que tem coisas que funcionam muito melhor no papel do que na tela de cinema. O escritor, ele tem muito mais liberdade criativa no papel do que um diretor, por exemplo, tem em uma tela de cinema. Eles têm que se preocupar também com quanto o filme vai vender, com marketing, e é por isso que eles usam tanto a imagem do Pennywise, é por isso que eles reforçam tanto essa imagem do palhaço na hora de divulgar o filme, que eles fizeram isso, porque isso vende, porque isso chama as pessoas pro cinema. Além do público, eles têm que agradar a crítica, o filme tem que andar com as próprias pernas, então ele tem que diminuir algumas coisas, tirar muitas coisas do livro. São 500 páginas, gente, que eu falo de letra miudinha, tá? Porque esse livro tem umas letras muito, muito miudinhas, tá? Olha só. Tá? A Coisa, no livro, ela assume a forma dela, né, que é a forma de aranha, que é a forma mais próxima que o cérebro humano pode entender, e no filme eles deixaram ela na forma do Pennywise, do palhaço, e eu digo que pra mim o filme foi um pouco mais assustador do que o livro, na maior parte do tempo, porque eles constroem essa imagem do Pennywise desde o começo, desde ali da cena do George sendo morto, e Jesus amado, aquela cena, meu Deus, meu coração. Você vê aquela coisa ali, conversando com o George, e o George não sai dali, e aquilo te dá um medo, aquela cena do bueiro, gente, é uma das melhores cenas do filme. E constrói muito bem a imagem que a gente tem que ter do Pennywise pra ele assustar a gente ao longo do filme. E como ele aparece muito mais no filme, como ele tá ali muito mais perto das crianças no filme, eles mudaram bastante coisa no filme também. Quando a Beverly foi sequestrada, quando eles estavam perto da Coisa, eu falei, meu Deus, alguém vai morrer, eles vão matar alguém nesse filme. Mas me deu uma apreensão maior. Pode ser também trabalho da trilha sonora, toda aquela coisa do cinema, jumpscare, né, que assusta muito. Então o livro geralmente não tem como fazer isso, não tem como te dar um jumpscare. Eu senti que a essência dos personagens se manteve muito bem no filme, não perfeitamente, mas muito bem. Eles mudaram os medos de alguns dos personagens pra poder encaixar ali naquele tempo que eles têm pra fazer o filme. Mas tudo bem, isso não alterou muita coisa. E por fim, eu gostaria de comentar um pouco sobre a tal da cena polêmica que todo mundo comenta bastante sobre esse livro, que não foi no filme, e graças ao diretor, ao roteirista, a quem quer que seja que foi responsável com isso, obrigada, porque essa é a única cena que eu não gostei completamente no livro, a única cena que eu tiraria, porque tudo bom, Stephen King? Tudo bom, meu querido? Quando eu ouvi falar sobre essa cena polêmica, eu esperava o Pennywise fazer alguma coisa, sei lá, comer uma criancinha, comer um bebezinho. Isso já é muito ruim, mas é de se esperar do Pennywise, que é uma criatura muito malvada, é a coisa ruim, é o vilão dessa história. Mas não, o Stephen King quis fazer uma coisa muito polêmica. Meu Deus do céu, gente, essa era exatamente a minha cara enquanto eu li essas páginas dessa cena, que é bem no finalzinho do livro, lá pela página 1050 e alguma coisa. E essa foi a minha exata reação do início ao fim dessa cena. Foi mais ou menos isso. Foi completamente desnecessário essa cena. Definição da palavra desnecessário. E, meu Deus, eu sinto que o Stephen King colocou aquilo ali só pra chocar, realmente. Não tem porquê. Havia muitas outras saídas que ele podia ter utilizado ali. Não, ele escolheu aquele negócio ali que... Puta
puta merda, gente! Se vocês quiserem saber sobre o que eu tô falando, eu não vou falar aqui. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar rapidinho, tá? Eu não consigo falar, eu não consigo. Eu não consigo nem lembrar dessa cena, não ficar com essa cara de nojo, assim. Com essa cara de, putz, cara, por que você fez isso? Mas eu não julguei o livro por essa cena, na verdade eu tentei fingir que ela não existiu na hora de avaliar ele, de fazer essa resenha, porque essa cena tem umas 5 páginas mais ou menos, ou um pouco mais, e isso não define o livro inteiro. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, por favor, não esqueçam do gostei aqui embaixo, que me ajuda demais. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas é porque me ajuda demais mesmo. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas teorias loucas, o que vocês já acharam do livro, do filme, vocês pretendem ler se vocês ainda não leram. Não sei porque vocês estão aqui nesse vídeo ainda, mas tudo bem. Redes sociais aqui na descrição e daqui a pouco elas vão aparecer aqui na tela também. Tchau, gente! Até o próximo vídeo.